Eu tô namorando um cara que é narcisista, mas eu posso ajudar? Pode, sai fora. Pra que você vai ficar? Porque ele vai dizer, coitada, descontrolada. Vai fazer ela tomar uma coisa de maluca. Se um estelionatário é um psicopata em grau leve, ele pode se autopromover para um grau maior dependendo dos estímulos externos, como ser desmascarado ou preso, por exemplo. Pode. Pode. Isso, que bela pergunta. Porque olha só, o que é fundamental para você dizer que é um psicopata? A indiferença pelo outro. A falta de empatia, a falta de sentimento de culpa e de remorso. Então o outro passa a ser um objeto de uso, seja para se divertir, seja para ter status ou para exercer poder. Você concorda que o estelionatário, quando dá um golpe em qualquer pessoa, no velhinho lá que vai pegar liga para dizer, ó, você tem um empréstimo aqui, tá. Ele depois conta aquilo rindo. Você já viu o bar que se reúne estelionatário? Não. Tem, meu filho. Ficam Todo bairro tem. vantagem. Eles ficam, o otário, kkk, pediu, né? Pediu pra cair no golpe. Pediu, então pediu, eu dou a oportunidade de ser idiota. Eles falam exatamente assim. Se a gente pudesse ficar nesses bares disfarçado, ia ser uma maravilha. Porque eles se reúnem depois para comemorar e dizer como eles são maravilhosos, de passar os outros para trás. Então, se você pensar que isso é indiferença, que isso é usar o outro, isso é uma psicopatia. Leve é quando é isso, que eu não acho tão leve, que você pode acabar com a vida de uma pessoa. Assim. Agora, se você está numa sociedade que você vale porque você tem o relógio tal ou porque tem a coisa tal, o que me impede de ir subindo, galgando essa escalada e aí eu passo a roubar o Rolex? Tá bom, depois eu posso querer não só o Rolex, eu posso querer uma Mercedes. Aí, entendeu? Chega uma hora que se você tá num assalto desse, o cara reagir, você começa a andar armado. Pode escalar. Não escala para um serial killer, que eu acho que aí é o psicopata que é difícil até da gente imaginar. Assim, mas eu acho que escala de leve para moderado, acho que sim. Tinha um caso do vovô Joinha, que era... Você lembra esse caso? Não. No meu livro Mentes Perigosas, que tem um capítulo que deu nas manchetes dos jornais, tem o caso do vovô Joinha, que era só golpe, era não sei o quê, e o vovô Joinha depois começou a matar, né, meu querido? Então, esse é um caso de escalada. Ela fez outras duas aqui sobre narcisista. Eu vou ler que pode ser que sejam parecidas. Ela, como neutralizar um narcisista através do confronto em público. Aí a outra que ela faz é, quais os pontos fracos de um narcisista? Bom, não vai neutralizar. Você sabe que a melhor maneira de lidar com o narcisista é a distância super higiênica. Escolhe outra parceria. Porque o que é o narcisista? É uma pessoa que tem uma dificuldade imensa na autorregulação da sua autoimagem, da sua autoestima. Só que essa falta de autoestima ou regulagem, ele parte do princípio que ele não tem empatia pelo outro e que ele necessita que o outro sirva a ele como bajulador, como elogiar o tempo todo, ser o tempo todo agradado. Então o outro passa a ser batendo palminha. É muito difícil um narcisista mudar, porque é uma estrutura de personalidade. Para ele mudar, ele vai ter que sofrer demais, mas o que acontece é que ele é muito sedutor, né? Então, as pessoas falam assim, é muito interessante que eu recebo e-mails assim, ai, doutora, eu tô namorando um cara que é narcisista, mas eu posso ajudar? Pode, sai fora. Ajuda porque ele. Assim, quando você enfrentar em público, para quê? Para que você vai ficar? Porque ele vai dizer, coitada, descontrolada. Vai fazer ela tomar uma coisa de maluca, entendeu? Então, infelizmente, eles são sedutores? São, mas não é gente boa. Tá na hora da gente... porque a gente quer tudo, né? A gente quer um cara bonito, que fale bem, que não sei o quê. Não dá. Tudo não teremos. Não dá pra ser todo Nesse mundo plano não Rogério teremos. Vilela, Então né? não enfrenta Difícil. e troca. Troca de canal, troca de sintonia.